E eu vou passar rapidamente aqui para o doutor Ricardo. Nós temos um problema técnico, que é o problema da TV, que tem um horário para encerrar. E se a gente passar desse tempo, simplesmente a gente vai perder todo esse conteúdo. Não, aqui fica. Fica? Ah, o seu, né? Tá. Perde Ainda não. bem que tem imprensa alternativa, Perde né? não. Doutor Ricardo Manuel de Castro agora é o nosso expositor. Vou pedir ao doutor Ricardo, assim como peço também ao doutor Fabrício, que tente condensar a apresentação dentro do tempo que foi combinado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Sandra Kish, da doutora Thalita, para esse importante encontro. Agradecer a paciência, o coleguismo da doutora Alexandra, do doutor Ivan. Mais uma vez estamos juntos na discussão desse tema, e eu vou aproveitar a oportunidade para registrar um agradecimento de que o nosso trabalho nas duas ações civis públicas e demais trabalhos que nós estamos enfrentando para a análise da crise hídrica do Estado de São Paulo não seria possível sem os nossos técnicos e sem o apoio de diversos membros da ciência, que gratuitamente têm nos prestado apoio e consultoria para que fosse possível o desempenho das nossas funções. E nesse sentido vou prestar publicamente uma homenagem ao professor José Roberto Cachá dos Santos, que nos brinda com a sua presença. E cujos trabalhos foram imprescindíveis para o ajuizamento das duas ações, tanto a do Sistema Cantareira quanto a do Sistema Alto Tietê. Receba, professor, nossas homenagens, nossos agradecimentos. Não seríamos capazes de desenvolver a nossa atuação funcional caso não fosse a sua inestimável ajuda. Bom, é difícil falar depois do Ivan e do Alexandre, porque eles acabam esgotando completamente o assunto. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar fazer uma apresentação a respeito do Sistema Alto Tietê, que teve, os senhores devem ter acompanhado pela imprensa, uma superexploração, principalmente em socorro a uma parcela da população originariamente atendida pelo Sistema Cantareira, e em virtude também, não só como foi ventilado pelo governo do Estado de São Paulo e pela Sabesp, por culpa de São Pedro, única e exclusivamente de um problema climático, mas sim por uma superexploração desse sistema decorrente, revertida, muito bem retratada na sua equivocada renovação da outorga, que ocorreu em fevereiro de 2014, ou seja, bem no ápice dessa crise de abastecimento de que nós estamos falando. E nesse sentido, já de começo, é de se registrar que fica difícil dizer que o problema de abastecimento do Estado de São Paulo seja pura e exclusivamente um problema climático, de falta de chuvas, quando nós temos a informação de que a Sabesp, entre os anos de 2009 e 2011, fez uma distribuição de 1,072 bilhões em dividendos, e nesse mesmo período ela deixou de aplicar 815 milhões nos 223 municípios do Estado de São Paulo, que representa exatamente um índice de 61% dos municípios por ela operados no Estado de São Paulo. Então, na verdade, esse dado que consta aqui não foi fabricado pelo Ministério Público, e sim extraído da própria página da Sabesp na internet, nos relatórios apresentados para justificar a abertura do seu capital na Bolsa de Nova York, exatamente demonstram que boa parte do que nós passamos hoje é decorrente de falta de investimento, de falta de obras, que não foi revertido, que infelizmente não equivaleu também a uma diminuição ou falta de distribuição de dividendos entre os seus acionistas. Também de se registrar que um dos problemas no abastecimento do Estado de São Paulo é o alto índice de perdas de água. Isso não só pelos municípios que são operados pela Sabesp, mas também com relação aos outros municípios que são operados por autarquias municipais. Na região do Alto Tietê, sob a minha atribuição no CAEMA
cabeceiras, a média de 35% dessas perdas, mas há municípios, tais como Mude e Mogi das Cruzes, que esses índices superam 50%. Nós estamos trabalhando incisivamente sobre essa questão. Com relação ao município de Guarulhos, nós já formalizamos um termo de ajustamento de conduta com um prognóstico de diminuição, implementação de um programa incisivo para a diminuição desses índices de perdas, e estamos também ultimando as negociações com o município de Mogi das Cruzes no mesmo sentido. Nós não temos também, temos que registrar que tudo isso também é decorrência de uma ausência ou insuficiência da fiscalização do uso e ocupação do solo nas áreas de preservação permanente e área de proteção de mananciais. Não podemos desvincular esse problema climático também do desmatamento dos biomas da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. A desconsideração das mudanças climáticas, tal como já foi bem exposto, tanto na data de ontem como hoje, num planejamento da gestão dos recursos hídricos, um sucateamento dos órgãos gestores e de fiscalização, e também a troca que os senhores veem todos os dias noticiados em todas as formas de mídia, de critérios técnicos apenas e tão somente por assuntos meramente políticos. Com relação ao sistema Alto Tietê, esse, a exemplo da doutora Alexandra, esse é o esquema da sua operação, extraído do site do DAE, composto por 5 represas interligadas entre si, nos municípios da região do Alto Tietê, tendo o seu principal ponto de distribuição concentrado na estação de tratamento de água de Itaiaçupeba, no município de Mogi das Cruzes. Esse era o regime da outorga anterior do sistema Alto Tietê, em que se verificava as vazões máximas de retirada. É interessante que nós percebamos neste ponto que reside a principal equívoco da renovação da outorga do sistema Alto Tietê, que seria exatamente a região de Itaiaçupeba, no município de Suzano, em que era permitida a retirada de 10 metros cúbicos por segundo de água desse sistema. Esse quadro foram obtidas essas informações no inquérito civil instaurado para apuração de eventual omissão na operação do sistema produtor Alto Tietê. E esses, aqui na coluna da direita, seriam os volumes máximos permitidos de retirada quando a gente verifica que a Sabesp reiteradamente, historicamente, fez uma superexploração do sistema Alto Tietê, dele retirando muito mais água do que era o permitido no seu sistema de outorga. E pasmem, senhores, no momento em que questionado o sistema de gestão, o gestor, no caso o DAE, nenhuma medida punitiva foi imposta à Sabesp por essa superexploração do sistema Alto Tietê, bem como nada foi sobre isso considerado no momento em que se foi feita a renovação da outorga do sistema Alto Tietê. Como eu disse aos senhores, bem no olho do furacão dessa crise de abastecimento hídrico, sem a publicidade devida, no dia 24 de fevereiro de 2014, foi feita a renovação da outorga do sistema Alto Tietê, ampliando-se até 9 metros cúbicos dos rios Tietê e Biritiba-Mirim, através da estação elevatória de Biritiba, em reversão para o reservatório do aproveitamento do rio Biritiba, e até 15 metros cúbicos no reservatório do aproveitamento de Itaiaçupeba, para fornecimento de água bruta para a estação de tratamento de água de Itaiaçupeba. O que nós buscamos demonstrar na ação civil pública que foi ajuizada em outubro do ano passado é que toda a premissa da renovação da outorga do sistema produtor Alto Tietê, ela está baseada em dados ideologicamente falsos, uma vez que ele se justifica a vazão, um volume máximo operacional de 78,5 hectômetros cúbicos,
Valor esse que jamais foi atingido, tendo em vista que naquela oportunidade, em outubro, o valor máximo, o volume útil operacional, estava na ordem de 21,5 hectômetros cúbicos. Os senhores vejam, por exemplo, que há um distanciamento enorme entre esses números e que o que a gente verifica é que, por meio da renovação da outorga do sistema Alto Tietê, buscou-se legitimar um comportamento extremamente pernicioso da Sabesp, que era exatamente retirar mais água do que o sistema produzia, fazendo sobrecarregamento e arriscando o completo deplecionamento desse sistema produtor. As obras de ampliação dessa estação de tratamento de Itaiaçupeba, da reservação, elas deveriam estar em andamento há muito mais de 10 anos e não foram concluídas exatamente por desídia dos órgãos. O DAE não providenciou o início dessas obras, não foram licitadas, a área já foi ocupada, desocupada diversas vezes, é ocupada ainda por uma mineradora, sem que tenham sido feitos, iniciados ou ultimados sequer os trabalhos de confirmação de eventual contaminação do solo. Vejam, esta é uma imagem, esta é a represa de Itaiaçupeba e todo esse polígono em vermelho corresponde à área de inundação do qual o governo do estado já dispõe do licenciamento ambiental e que ainda não foi desmatada, não foi providenciada a ampliação dessa represa de Itaiaçupeba. Os 15 metros cúbicos por segundo somente seriam possíveis se, e tão somente se, esta represa estivesse na sua conformação máxima, ou seja, feito esse desmatamento e concluída a ampliação dessa represa, o que de fato não aconteceu, não obstante esses argumentos já tenham sido internalizados para justificar a renovação da outorga com a superexploração do sistema Alto Tietê. Isso é fato, é reconhecido posteriormente ao ajuizamento da ação pela própria Sabesp no seu site, no seu sítio eletrônico, em que, apesar de desde 2011 estar pronto este edital de licitação, ela somente foi aberta em 2014. Vejam, elaborado o edital pelo diretor metropolitano da Sabesp para a contratação de obras civis para a ampliação da área de inundação da represa de Itaiaçupeba. Do corpo desse edital, de quase 200, 300 laudas, verifica-se muito bem a descrição do objeto da licitação e que no bloco 3 fica muito claro que o objetivo é exatamente a ampliação da represa de Itaiaçupeba, que não ocorreu até o momento. O contrato veio a ser firmado em janeiro deste ano. E ainda, do edital, nas especificações técnicas, isso consta no processo da licitação, verifica-se claramente que hoje a capacidade de tratamento e adução é de 15 metros cúbicos por segundo. No entanto, esta capacidade não pode ser utilizada regularmente pela limitação da estrutura de regularização ocasionada pelo aproveitamento apenas parcial da represa de Itaiaçupeba. O que se verifica perfeitamente que por esses elementos produzidos dentro da própria Sabesp se reconhece que a represa não tem a capacidade de produção dos 15 metros cúbicos de água, tal como consta. Ainda, um outro erro de premissa da renovação da outorga do sistema produtor Alto Tietê é que para a produção, para a retirada dos 15 metros cúbicos da estação de tratamento de Itaiaçupeba, há necessidade de um aumento da capacidade de bombeamento da estação elevatória de Biritiba de 9 para 14 metros cúbicos por segundo, o que contraria frontalmente o dispositivo da própria outorga renovada, tendo em vista que o limite estabelecido neste ponto de captação é exatamente de 9 metros cúbicos por segundo, não estando de qualquer forma autorizado os 14 metros cúbicos por segundo.
se verifica, então, é que a Sabesp faz o que quer, quando quer, e nenhum órgão gestor impõe a ela sanções em decorrência da superexploração e o comprometimento dessa superexploração dos sistemas produtores dentro do sistema de fornecimento e abastecimento de água potável no estado de São Paulo. Aqui são alguns slides a respeito da matéria jurídica que foi tratada, eu vou passar rapidamente. E esse esquema, na verdade, é o sistema, um esquema a respeito dos níveis de afluência no sistema Alto Tietê, em que na linha azul nós temos a média histórica, a mínima histórica no vermelho e o realizado entre os anos de 2001 e 2013 e 2014, em que a gente verifica que em determinados períodos o que foi realizado a afluência está menor do que as mínimas históricas. Todo esse cenário foi amplamente desconsiderado na operação do sistema Alto Tietê. Não foi inaugurada nenhuma discussão a respeito da renovação, da revisão da outorga dos limites de retirada, bem como todo este cenário foi desconsiderado no momento da renovação da outorga, quando deveriam ser justificadas as diminuições das retiradas, exatamente se andou contrariamente a este fato, e se aumentou consideravelmente, não obstante as afluências estivessem diminuindo, se autorizou uma retirada a maior de água do sistema Alto Tietê. O mesmo esquema utilizado a respeito dos índices de precipitação, demonstrando que já era um fato conhecido a diminuição dos índices pluviométricos e com relação especificamente ao sistema Alto Tietê, em que a gente verifica desde outubro de 2013 a setembro de 2014 a existência de índices a persistência de índices pluviométricos muito aquém dos limites das médias históricas existentes na região. Todos esses cenários foram amplamente desconsiderados pelo órgão gestor e pela concessionária do serviço público na operação do sistema Alto Tietê, o que levou ao comprometimento do seu sistema de armazenação, aliado ao fato de ter sido superexplorado exatamente em socorro à área originariamente atendida pelo sistema Cantareira. Não há também, a exemplo do que acontece com o sistema Cantareira, a divulgação de nenhum plano de contingência, nenhum plano de operação, nenhuma discussão das diminuições das vazões de retirada do sistema Alto Tietê, nenhum plano de recuperação desse sistema. Todos os questionamentos que são feitos pelo Dr. Ivan e pela doutora Alexandra, que eu endosso a respeito do sistema Cantareira, estão presentes também no Alto Tietê. Não existe nenhuma preocupação na recuperação desse sistema. Apenas e tão somente são anunciadas algumas obras emergenciais, exatamente a nossa preocupação dos impactos ambientais dessas obras emergenciais, muitas das quais deveriam ser precedidas de estudo de impacto ambiental e não um mero licenciamento ambiental, bem como o impacto nas contas públicas dessas obras emergenciais, que com certeza serão custeadas em valor muito acima do que numa licitação normal, ao argumento de que estamos num evento extremo, a urgência dessas obras. Entretanto, as obras de ampliação do sistema produtor Alto Tietê e todas essas obras que estão sendo anunciadas, elas guardam pertinência como obrigação constante na portaria de renovação do sistema Cantareira em 2004, onde foi imposta à Sabesp a obrigação de diminuir a dependência da região metropolitana do sistema Cantareira. Ora, nós estamos falando de uma obrigação imposta à Sabesp há mais de 10 anos, e não é em 2015, quando se acorda para o assunto, que agora se diz que a execução dessas obras sejam emergenciais, passando-se por cima de dispositivos constitucionais e legais, dispensando-se o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental e ainda dispensando-se a licitação para a execução dessas obras.
Aqui são alguns estudos técnicos, alguns estudos científicos em que nós demonstramos nas duas ações, pelo Dr. Antônio Carlos Zufo, de que a existência da previsibilidade desses eventos extremos e a tendência que eles existem deles perdurarem durante algum tempo, razão pela qual eles deveriam ser observados na previsibilidade, na gestão e na tomada de decisões pelos órgãos técnicos e pelos órgãos gestores e pelas concessionárias do Serviço Público de Abastecimento de Água. Outro ponto que é enfocado nas ações civis, na ação civil pública do Sistema Público Produtor Alto Tietê é a completa descobertura vegetal, a degradação ambiental das áreas de preservação permanente. Sabido as diversas funções ecológicas das áreas de preservação permanente, e nós constatamos que, com relação ao Sistema Produtor Alto Tietê, os 5 reservatórios contam com a sua faixa de preservação permanente degradada. Então, foi formulado nessa ação civil pública também pedido à Sabesp para que faça a recuperação ambiental dessas áreas de preservação permanente dos 5 reservatórios, que estão aqui retratados nessas fotografias aéreas, exatamente para que se haja uma possibilidade, um incremento na reservação de água por parte dessas represas que estão com as suas áreas de preservação permanente desguarnecidas. A ação foi ajuizada em outubro do ano passado, tem esse número e foi distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da capital. Vou passar rapidamente, os senhores já têm conhecimento disso, não é a primeira oportunidade que nós fazemos essa apresentação. No dia 29 de outubro de 2014, o juiz Marcelo Sérgio indeferiu o pedido de liminar ao argumento de que o Ministério Público estaria invadindo a seara da discricionariedade do poder público e estaria chamando para si a responsabilidade e o gerenciamento da crise hídrica. Não obstante, os pedidos tivessem sido formulados apenas visando a índices de recuperação e de manutenção de mínimo de armazenamento para o enfrentamento da estiagem, e não apontando a forma como isso seria feito. Dizem aqui que diversos pedidos tangenciavam a falta de interesse processual e, mesmo antes da contestação, designou uma perícia a ser custeada com os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, contando para a execução, inclusive designando entre os peritos um engenheiro que é ou era funcionário da Sabesp. O Ministério Público interpôs tempestivamente agravo de instrumento, que foi protocolado no dia 3 de novembro, foi distribuído à primeira Câmara reservada ao meio ambiente, tem como relator o desembargador Moreira Viegas. Não foi dado o efeito ativo, ou foi dado parcialmente o efeito ativo, apenas e tão somente para afastar o custeio dessa perícia pelo Fundo Estadual, determinando que, em caso de realização dessa perícia, ela fosse custeada pela Fazenda Pública do Estado, e ele não foi julgado ainda esse agravo. Ele entrou para a pauta de julgamento no dia 5 de fevereiro desse mês, mas foi retirado de pauta sem nenhuma justificativa, não tendo sido julgado até o momento, até porque, convenhamos, parece que nem é urgente a matéria, né? Uma nova preocupação do Ministério Público, dos grupos, é a respeito da qualidade de água, e nesse sentido nós trazemos a título exemplificativo os relatórios a que a doutora Alexandra fez menção com relação ao sistema Cantareira. Nós verificamos que desde maio de 2014, que foi exatamente o início da operação, da utilização das reservas técnicas, volume morto 1, volume morto 2, na medida em que vão chegando esses relatórios, nós verificamos um declínio da qualidade da água mês a mês. Causou-nos muita preocupação o último relatório de dezembro de 2014, em que nós verificamos aqui no Rio Jaguari a presença de 126.600 unidades de cianobactérias, quando na verdade o limite máximo seria de 20 mil. Esse índice, o doutor Ivan e a doutora Alexandra expuseram muito bem, é causa de grande preocupação ao Ministério Público, razão pela qual também
está sendo enfrentado a questão da qualidade da água em 2 inquéritos civis. Um com relação ao sistema Cantareira, o inquérito civil 5/2014, perdão, eu me equivoquei aqui na numeração, do GAEMA PCJ Piracicaba, em andamento, tendo sido instaurado um também com relação à qualidade da água do sistema produtor Alto Tietê, cujos controles nós não temos conhecimento de que estejam sendo feitos, ou pelo menos estejam sendo divulgados publicamente. Outras investigações em curso, nós temos lá perante o GAEMA Cabeceiras o inquérito civil 231/2014, que foi redistribuído da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da capital. Ele está em andamento e tem por objeto exatamente a verificação da regularidade na gestão do sistema de produção de água para consumo humano para a região metropolitana de São Paulo, o cumprimento das obrigações pela outorgada Sabesp constantes da portaria da EE número 1213 de 2004, que é exatamente da renovação da outorga do sistema Cantareira, a regularidade na distribuição de água potável e a inadequação ou omissão da fiscalização pelos órgãos competentes. Esses autos estão em andamento, aguardando diversas respostas no que diz respeito aos planos de contingência, à utilização de volume esgoto 3, exatamente essa questão que foi noticiada ontem a respeito da redução da pressão, a pressão que tem sido disponibilizada na distribuição de água potável, o cumprimento por parte da agência reguladora da fiscalização desse mínimo de pressão, o papel da agência reguladora do Estado de São Paulo no que diz respeito ao que é a pressão mínima, quais são as medidas punitivas impostas à Sabesp por eventual inobservância desses limites, o que é um racionamento, o que é um rodízio, exatamente para que cada ator na gestão de recursos hídricos exerça o seu papel. Com isso, eu encerro e deixo os contatos do GAEMA Cabeceiras para eventual necessidade de informações complementares.